Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2014. Estamos na ABI, às 15 horas. Vamos falar agora com a jornalista Ana Arruda Calado. A senhora poderia contar um pouco de sua relação com Danton quando o conheceu? Eu conheci como professor, né? Porque eu fiz o curso de jornalismo na Faculdade Nacional de Filosofia e Danton era não só o criador do curso, como ele dava aula, a disciplina de técnicas de jornalismo. Então ele era o principal professor do curso. E assim eu o conheci, tinha um interesse enorme pela matéria, coisa e tal, mas confesso que não dei muita bola para o Danton. Não tive aquele entusiasmo, eu não entendi no momento, eu era muito garota, a importância de ter o Danton como professor. Mais tarde, eu, jornalista, li O Espírito do Jornalismo. Aí eu digo, meu Deus, como eu perdi isso, porque eu vi ali toda a teorização do Danton sobre o que era jornalismo, o que era ser jornalista, o que é a formação do jornalista. E durante o exercício da profissão, né, eu me considero ainda jornalista, mas não estou mais em jornal nenhum, e eu fui cada vez mais valorizando esse papel do Danton, cada vez mais. Mas não tive, infelizmente, um contato pessoal maior com ele. Encontrava eventualmente, ele sempre muito cordial comigo, lembrava que tinha sido meu professor, mas nunca tive. Não fiquei amiga dele, foi uma pena. Perfeito. Como a senhora definiria Danton? Era um liberal, um intelectual. Danton tinha uma cultura vastíssima. Eu sempre digo ao pessoal agora, eu dizia aos meus alunos o tempo todo, gente, ninguém perguntava no meu tempo de curso se você entendia inglês ou francês. Os professores simplesmente indicavam livros em francês e inglês, porque era óbvio que ninguém chegava à faculdade sem conseguir ler um livro em francês. Hoje, se você disser isso, é um escândalo, né? E Danton passava isso, né? Muito pra gente, quer dizer, que tinha que ter cultura. Bom, além disso, ele era um homem extremamente educado e um político, como eu disse, liberal, quer dizer, um político moderado, que tentava exatamente conciliador, um homem conciliador. Foi um presidente da ABI neste sentido, conciliador. E, enfim, eu comecei a admirar Danton, como eu disse, depois de ter o contato pessoal com ele de aluna. O período entre os anos de 1950 a 70 foi dos grandes avanços no campo da comunicação, especialmente no Brasil. Quais são os principais nomes deste momento na formação do pensamento acadêmico e da produção jornalística? É complicado, porque o pensamento acadêmico estava muito miúdo ainda. Quer dizer, embora a comunicação estivesse se desenvolvendo, né, com a vinda da televisão, inclusive, né, foi um salto, mas o estudo, a teorização era muito pequena. Pouca gente se dedicava a isso. E aí eu acho que nós tivemos uma influência direta dos Estados Unidos. Foi a Universidade de Colômbia, foi o fato do Danton ter ido lá, não só em Colômbia, mas ele teve várias universidades, e ter trazido o Style Book, né, o manual de estilo, que não existia antes, nem se pensava nisso antes. Tinha aquelas coisas, eu mesmo quando eu entrei no Jornal do Brasil em 58, o Tinhorão botava na parede assim para a gente ler. É proibido aqui, é proibido escrever nosocômio, tem que ser hospital, que ainda se escrevia nosocômio, quer dizer, a linguagem era muito antiquada. Os jornalistas não tinham uma formação, quer dizer, é até um absurdo dizer isso, já havia grandes nomes, pessoal que vinha das faculdades de Direito, das faculdades de Filosofia, mas a massa dos repórteres era muito pouco ilustrada, né? Porque não havia o curso. E
foram os cursos, a existência dos cursos, que no início eram muito desvalorizados. Quando eu entrei no Jornal do Brasil, em 58, o Wilson Figueiredo, que era o chefe de reportagem, me recomendou: Ana, não fala que você fez o curso não, que vão rir de você. Pra você ter ideia. E foi uma luta do Danton também, a estabelecimento dos cursos no Brasil. Eu acho que esses cursos foram determinantes na melhoria da comunicação. Qual a importância de Danton Jobim na história do ensino do jornalismo no Brasil? Eu acho que total, porque ele se preocupou com uma coisa que eu me lembro que já no final dos anos 70 nós estávamos batalhando lá na ECO, na UFRJ, né, a questão de debater currículos, de estabelecer novos currículos. Isso Danton fez em 50. Estabelecer currículo, o que é que o jornalista precisa aprender. E até hoje continua essa coisa indefinida, mas eu acho que foi ele que estabeleceu a ideia de que o curso de jornalismo tem que ter as chamadas humanidades e as técnicas. Porque os alunos têm pressa, só querem aprender técnica. Quando técnica você aprende rápido. Você não aprende rápido é história, economia, língua portuguesa, literatura. E o jornalista não pode ser jornalista sem saber essas coisas. Não, até sem saber matemática, eu tinha alunos do curso de jornalismo que não entendiam área. Como é que você pode ser jornalista se você não entende área e comprimento? Parece piada, mas não é. Era isso. Então, a ideia do curso de jornalismo do Danton era exatamente isso. Um equilíbrio entre técnica e humanidade. Do seu ponto de vista, qual o registro mais relevante de Danton Jobim como professor de técnicas de jornalismo? E qual o pensamento que teve maior impacto na sua formação como jornalista e professora da área? Olha, o pensamento que realmente me firmou não foi na faculdade, eu lamento dizer. Como eu disse, foi lendo livros depois. Não só o Espírito do Jornalismo, mas outros livros, porque na faculdade, é claro que o Danton dava lead, o Danton ensinava a redação, ensinava a apuração da notícia, porque uma coisa esquizofrênica dos cursos de jornalismo onde eu dei aula é o seguinte: tem redação da notícia e técnica de reportagem. Você não pode redigir sem apurar, você não pode apurar sem já pensar como é que você vai redigir aquilo, na minha opinião. Então, isso ele dava, isso eu me lembro que ele mandava a gente pesquisar alguma coisa e depois escrever. Quer dizer, juntava a apuração com a redação. Isso ficou na minha cabeça até quando eu era professora, quando eu discutia currículos com os meus colegas, eu me lembrava disso, que tinha que ser junto. Dos jornais onde Danton trabalhou, A Noite, Amanhã, A Crítica, o Diário Carioca e A Última Hora, o diário sempre foi mais reverenciado em pesquisas por conta do processo de inserção do lead. Como a senhora avalia aquele momento para o jornalismo brasileiro? Foi, como dissemos antes, quer dizer, um momento de grande melhoria, vamos dizer assim, dos jornais, que começou com o Diário Carioca. O Diário Carioca foi o que o Jornal do Brasil veio a ser. O Jornal do Brasil, no final dos anos 60, na meados dos anos 60, final, era o que o Diário Carioca já foi em 50. Agora, A Última Hora, foi ótimo a citação de Última Hora. Um jornal no qual eu nunca trabalhei no Diário Carioca, chefe de reportagem do Diário Carioca. Há muito depois. A primeira mulher chefe de reportagem no Brasil? Era o Dr. Prudente Moraes. Prudente Moraes é que era o diretor naquela época que eu trabalhei. Mas A Última Hora também trouxe melhorias fantásticas. E as pessoas não falam muito no papel da Última Hora.
A Última Hora, por exemplo, a valorização do profissional que a Última Hora deu, né? E quando a Última Hora teve a intervenção, o golpe de 64 quis acabar com a Última Hora, né? Não conseguiu por causa dos jornalistas que ficaram lá segurando. E em matéria de diagramação, de distribuição, porque o jornal não é só fazer, não são só os jornalistas que fazem, né? A distribuição dos jornais, por exemplo, é fundamental. E foi a Última Hora que colocou pela primeira vez caminhões próprios do jornal. Olha. Não é? Então, a Última Hora teve um papel fantástico também. Não sei o papel de Danton nisso, mas tenho certeza que ele teve um. Ele foi presidente da Última Hora em 66 a 67. Opa! Foi exatamente quando principalmente a valorização do profissional. Na Última Hora se ganhava bem, quando os outros jornais pagavam miseravelmente. Após a morte de Danton Jobim, Pompeu de Souza prestou depoimento no qual indicou que a reforma do LIDE teria sido uma ideia sua. Como a senhora avalia esse silêncio de Pompeu sobre Jobim? Não é nem só silêncio sobre Jobim, é muito estranha essa declaração. Eu não me lembro de ter lido, claro que você leu, mas eu acho uma aberração. Foi em 1978, após a morte de Danton. Acho uma aberração. E o Pompeu era um homem extraordinariamente interessante, bom jornalista. Então é incrível que ele tenha feito isso. É injusto, porque, para começar, não foi Danton que inventou o LIDE, foram os americanos. Ele trouxe dos Estados Unidos a ideia de que você tem que dizer imediatamente ao leitor o que aconteceu. Você não tem que ficar enrolando o leitor com aquele nariz de cera. Né? Isso é uma ideia americana. Evidentemente, no Diário Carioca, o LIDE foi muito, vamos dizer, aperfeiçoado, né? Com aquelas perguntas, quem, como. Mas até a gente dava as perguntas em inglês, para ver como veio de lá, né? Who, what, when, etc. Então é uma aberração completa, porque a ideia do LIDE não foi de ninguém no Brasil, foi nos Estados Unidos. Agora, quem trouxe para o Brasil foi Danton. O espírito do jornalismo é considerado um clássico no campo. Qual a sua relevância nos tempos atuais, considerando que a EDUSP sinalizou uma nova edição da obra para 2014? Eu não creio que ele venha trazer novidades, porque as coisas evoluem o tempo todo. E o jornalismo já, né? Por exemplo, o LIDE já praticamente caiu. Foi tão modificado, não voltou na lixeira, claro, as coisas não voltam, mas hoje com a televisão e principalmente com o jornal da internet, o LIDE está lá, está na internet. Aconteceu isso. E o jornalismo ficou mais literário. Agora, nunca literatice como era nos anos 30, 40. Né? Então não volta mais. Agora, eu acho a importância da republicação desse livro enorme para mostrar exatamente a evolução. Você tem que saber de onde vieram as coisas. E o livro fala muito disso. As conferências que o Danton fez nos Estados Unidos, na Europa, ele fez conferências na França, na Sorbonne, sobre o que é jornalismo. E a parte filosófica, a parte do que é jornalismo, essa continua novidade sempre. Mas a parte técnica eu tenho a impressão que vai ser só para historiador. Mas é importante. O livro reúne textos que, de alguma forma, são produtos do diálogo que Danton estabeleceu com pesquisadores dos Estados Unidos e na Europa, na conferências na Universidade de Paris, na Universidade do Texas, por exemplo. A senhora acredita que as ideias de Danton e inovações, como o próprio LIDE, são fruto deste diálogo e que outros avanços ou experimentações na prática e no ensino do jornalismo poderíamos atribuir a esta influência? Não tem dúvida, ele foi lá para beber, ele já tinha na cabeça, evidentemente, eu estou especulando, mas com base nos fatos, né, que ele já tinha ideia de que o jornalismo aqui estava paradão. Então ele foi lá em busca exatamente do diálogo com pessoas que estavam e bebeu aquilo, deu sua contribuição, porque nas conferências você vê que ele deu uma forte contribuição, e quando ele voltou ao Brasil,
quando ele aconselhou Pompeu a ir para a Colômbia, quando ele, não é, ele realmente trouxe não só a influência de lá, mas, como eu disse, uma mistura, um produto do que ele já pensava com o que ele viu lá. Então foi muito importante para o jornalismo brasileiro essa ida de Danton aos Estados Unidos e à Europa. De que modo a senhora avalia o impacto do primeiro manual de estilo em relação ao jornalismo praticado na nossa época, de muitos espaços virtuais em concorrência com o jornal impresso? E quais são os avanços e possibilidades já indicados no século passado? Eu acho que o jornalismo evolui o tempo todo. O manual de estilo foi muito importante, mas hoje ninguém dá bola para manual de estilo, não. Os manuais de estilo são mais diretrizes das empresas. Né? Aqui a gente gosta disso, aqui a gente não gosta daquilo, e que variam de acordo com o diretor de redação. Né? Então eu acho que os jornais virtuais, eu não acredito que o jornal em papel vá acabar, não, pelo menos no meu tempo. Então não sei o que vai acontecer quando eu morrer, mas espero que eu ainda demore um pouco aqui. Né? Mas não acho que vai tão cedo acabar o jornal em papel. Mas é como eu disse, a influência, os novos meios influenciam os velhos meios e vice-versa. Então eu acho que o jornal impresso ainda vai mudar muito, e o jornal virtual vai ter que ter seus manuais de estilo, sim, que ainda estão muito experimentais, eu diria, muito experimentais. Perfeito. Nós estamos hoje aqui relembrando que hoje é dia 14 de janeiro de 2014, nós estamos com 15 horas e 15 minutos e vimos aqui agradecer pontualmente a jornalista Ana Arruda Calado por essa gentil entrevista ao site do nosso jornalista Danton Jobim. Meu muito querido obrigado. Professor.